Por qual motivo o satanista ortodoxo defende a família? Primeiramente, vamos definir como família uma unidade que busca perpetuar-se e aprimorar-se no decorrer de gerações sem perder a ligação com sua ascendência. Essa ligação pode ser chamada de elo de tradição daquilo que se tem como importante. A família não precisa necessariamente ter um vínculo de sangue ou desenhar-se no modelo tradicional. Mas sem essas características, a missão ficará muito mais difícil, já que a referência do sentimento que liga o indivíduo a um ente predecessor é perdido ou atenuado. Entenda que esse comportamento de rebelião contra os princípios que nortearam as civilizações humanas é recente. Infelizmente, alguns grupos de ateus e de perdidos, acreditando-se satanistas devido à estética adotada por certas organizações, e levando ao extremo setores do credo satânico, acabam por colocar-se exatamente em oposição a tudo que o satanismo originalmente representa. Durante a Inquisição promovida pela Igreja Católica, o satanismo só sobreviveu devido a grupos extremamente restritos, muitos deles dentro do seio familiar, onde a tradição era passada de pais para filhos como na relação mestre e aprendiz. Algumas ordens que hoje são famosas na literatura chegaram a ter apenas um ou dois integrantes e outras muitas acabaram se perdendo. Não se trata apenas da tradição satanista, mas sim de métodos, ritos e histórias que jamais serão contadas. Logo, a destruição da família, como ente de preservação, deve ser combatida por qualquer um que se creia satanista. Não é possível se chamar de uma coisa e atentar contra a própria sobrevivência daquele algo. Não sabemos o que o futuro reserva e talvez tenhamos que depender uma vez mais das famílias para levar a palavra dos deuses sombrios até o futuro, e mesmo que não seja necessário isso, a menção de sua existência. Já que ninguém procura aquilo que desconhece totalmente. Não seja um idiota, o termo família não pertence ao cristianismo ou ao judaísmo, e tampouco foram estes os primeiros a defendê-la em sua necessidade de existência. Na Idade Média, enquanto o cristianismo arruinou famílias inteiras capturando jovens através de narrativas sobre a servidão a Deus, os satanistas fortaleciam seus vínculos familiares. Enquanto o cristianismo enchia suas fileiras com pais e filhos a fim de lutar guerras santas contra outros que adoravam o mesmo Deus, os satanistas eram encorajados a ensinar a defender sua família e suas tradições. Existiram ordens de cavaleiros satanistas, mas estes, como os míticos discípulos de Bafomé e a Ordem do Sol Negro, lutaram para defender a existência da civilização ocidental, e não um Deus que entra em campo de batalha dos dois lados. É claro que estes se mantiveram ocultos sob o manto de cavaleiros de Cristo, caso contrário seriam mortos pelos próprios pares. Mas é fato que estavam lá. Então, quando uma bruxinha de franjinha ou um progressista usando preto e sombra nos olhos lhe disser que o futuro passa pela destruição da base da civilização humana, ou seja, a família, entendo quão ignorante é esse tipo de argumento e o quanto isso está em desacordo com o satanismo verdadeiro. Seja qual for a vertente, Satã e os demais deuses e entidades infernais desejam que os seus sejam fortes e resolutos, não fracos e covardes, e não há método mais eficaz para deixar o ser humano coletivamente fraco do que lhe tirar algo para defender que assegura a continuação da existência daquilo que ele mesmo representa. Lembre-se, de acordo com a própria Bíblia, foi o Deus cristão que determinou que Abraão tirasse a vida do próprio filho, a fim de testar sua fé. Não foi Satã, ou Lúcifer, ou qualquer outro Deus sombrio. Novamente, pense por si e estude. Não permita que aluguem sua opinião usando a sua revolta, trocando pautas importantes por dinheiro ou notoriedade, fazendo de você um boneco manipulado.